Todo mundo um dia já deve ter parado para se perguntar: de onde veio o universo? E o planeta Terra? De onde surgiu? E a vida humana veio a partir de quê? Tantas dúvidas incomodaram muitos estudiosos que foram em busca de explicações nas mais diversas teorias. O entendimento do surgimento do universo é conhecido como cosmologia e ocupou o pensamento de muitas civilizações. Desde uma imensa explosão até a criação de um ser superior, as explicações para a origem da vida são as mais diversas, mas ainda não se tem uma comprovação científica, mesmo diante de novas descobertas científicas. Dentre as mais aceitas e menos críveis, vamos ver agora as principais teorias e explicações para a origem do universo. Os povos antigos, como os gregos, acreditavam que a Terra era plana. O filósofo grego Tales de Mileto acreditava que a Terra era plana e flutuava na água. Alguns séculos depois, o filósofo grego Aristóteles afirmou que a Terra era redonda e estava fixa no centro do universo. Mas como ele sabia que a Terra era redonda? Simples. Quando observamos um barco sair do porto, ele passa por trás do horizonte e desce. Isso não podia acontecer se a Terra fosse plana. Isso só acontece porque a Terra é redonda. Essa concepção de que a Terra é redonda e fixa no centro do universo durou vários séculos e serviu como modelo para outras demonstrações ao longo dos anos. Essa figura obtida do livro A Esfera do Mundo, escrito pelo cartógrafo e matemático francês Horace Fine em 1549, é uma representação medieval do universo geocêntrico. Note que a Terra está no centro e, na sequência, a Lua, Mercúrio, Vênus, o Sol, Marte, Júpiter, Saturno e, por último, as estrelas fixas representadas em uma esfera. Neste modelo, os movimentos dos planetas são considerados circulares e uniformes. Com o passar do tempo, surgiram dúvidas se a Terra realmente estaria fixa no centro do universo. Esses questionamentos deram origem ao modelo heliocêntrico proposto pelo astrônomo e matemático polonês Nicolau Copérnico. A figura 2 mostra o modelo copernicano. Observe que o Sol está no centro e os planetas estão organizados na seguinte ordem depois do Sol: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno, e por fim a esfera das estrelas fixas. Esse modelo de universo foi publicado em 1543 no livro A Revolução das Esferas Celestes. Como no modelo geocêntrico o movimento dos planetas era circular e uniforme, após a publicação do trabalho de Copérnico, foram criados vários desenvolvimentos técnicos para a construção tanto de instrumentos quanto do teórico. Por exemplo, o astrônomo dinamarquês Tycho Brahe realizou diversas observações precisas sobre as posições dos planetas, principalmente sobre Marte. Após sua morte, o matemático Johannes Kepler obteve seus dados e, após muitos cálculos, ele chegou à conclusão de que as órbitas dos planetas eram elípticas. Naquela mesma época, o matemático Galileu Galilei toma conhecimento da existência de um novo instrumento óptico, o telescópio. De posse deste aparelho, Galileu empreende uma série de observações dos planetas Júpiter e Vênus, do Sol e das estrelas. Como resultado, ficamos sabendo que Júpiter possuía satélites, Vênus possuía fases. Isto é um indicativo de que necessariamente ele gira em torno do Sol e que o Sol possuía manchas em sua superfície. Com base nos trabalhos de Kepler e Galileu, o filósofo natural inglês Isaac Newton desenvolveu uma teoria do sistema solar muito próxima à da concepção. Note que esses modelos apresentados discutem como o universo era e não como ele surgiu. Para Galileu, Tycho, Kepler, Copérnico, Newton,
E muitos outros estudiosos, a origem do universo era clara. Deus criou o universo. De um ponto de vista teológico, essa é uma boa resposta, mas não do ponto de vista científico. Uma das primeiras propostas para o surgimento do sistema solar foi a do filósofo alemão Immanuel Kant, baseado no trabalho de Newton e também nas observações do astrônomo Thomas Wright, de que as nebulosas elas seriam sistemas estelares da Via Láctea. Kant chegou à conclusão de que o sistema solar ele era formado a partir da condensação de uma nuvem de gás. Concedeu também que o sistema solar fazia parte do que ele chamava de universos-ilha. Hoje, chamamos esses universos-ilhas de galáxias. Essa proposta de Kant não foi bem aceita naquela época. Um dos motivos era a questão: as nebulosas, elas faziam parte da nossa galáxia ou eram sistemas estelares independentes? Essa pergunta ficou sem resposta, mas foi aceita por muitos cientistas até o início do século XX. Com a criação do telescópio, foi possível observar que as estrelas que estavam dentro das nebulosas, elas estavam fora da nossa galáxia, a Via Láctea. As estrelas da Via Láctea, elas variam a sua luminosidade periodicamente. Os astrônomos, eles conseguiram estabelecer uma relação entre período, luminosidade e distância entre essas estrelas. Em 1923, o astrônomo americano Edwin Hubble observou que as estrelas da nebulosa de Andrômeda, elas tinham o mesmo padrão de variabilidade de luminosidade das estrelas da nossa galáxia. Então, ele conseguiu, através do período de luminosidade, estabelecer a distância entre essas estrelas e percebeu que elas estavam fora do limite da nossa galáxia e então eram um conjunto independente de estrelas. A partir daí, vários astrônomos chegaram à conclusão de que as galáxias descobertas no início do século XX estavam se afastando uma das outras e de nós. Novamente, poderíamos imaginar que estávamos no centro e as outras galáxias estavam se afastando. Obviamente, essa explicação é pouco plausível. Vários pesquisadores se debruçaram sobre o tema para tentar solucioná-lo. Diversas hipóteses foram levantadas e a mais aceita é a teoria do Big Bang. Esta teoria afirma que no início temporal do universo houve uma grande explosão de um átomo primordial. No passado, as galáxias eram mais próximas que atualmente e na sua origem em um ponto. A ideia é que a partir deste ponto houve uma grande explosão que deu início ao universo atual. Note que não temos uma origem no espaço, mas no tempo. A busca pela compreensão sobre como foi desencadeado o processo que deu origem ao universo proporcionou e ainda proporciona grandes debates, pesquisas e teorias que possam explicar tal fenômeno. É um tema que desperta grande curiosidade dos seres humanos desde a antiguidade e gera grandes polêmicas envolvendo conceitos religiosos, filosóficos e científicos. Até o momento, a explicação mais aceita sobre a origem do universo entre a comunidade científica é baseada na teoria do Big Bang. Ela apoia-se em parte na teoria da relatividade do físico Albert Einstein e nos estudos dos astrônomos Edwin Hubble e Milton Humansson, os quais demonstraram que o universo não é estático e se encontra em constante expansão, ou seja, as galáxias estão se afastando umas das outras. Portanto, no passado elas poderiam estar mais próximas que hoje e até mesmo formando um único ponto. A teoria criacionista é defendida por todas as religiões e mitologias. Ela defende a ideia de um ser superior e, por isso, refuta a ideia de evolução de Darwin. Cada religião tem a sua explicação. O cristianismo, o islamismo, o judaísmo, a criação do céu, da terra, dos seres vivos é por meio de um Deus. Na mitologia grega, teve um caos, desse caos originou Gaia e os deuses que a povoaram. E na crença chinesa, o Deus ele nasceu de um ovo e sacrificou-se pela vida. A teoria M procura explicar o Big Bang a partir da teoria da gravitação de Einstein e a mecânica quântica. Segundo a hipótese, há outros universos paralelos ao nosso e a grande explosão seria então o choque entre eles. E de onde vem isso? Da teoria das supercordas,
cuja essência afirma que a matéria é formada por cordas microscópicas que vibram no espaço e no tempo. Cada vibração, então, daria origem a uma partícula. O físico canadense Lee Smolin acredita que o nosso universo teve origem do buraco negro de outro universo. A partir disso, ele aplicou em 1992 a teoria da evolução de Charles Darwin para explicar a origem do universo. Para ele, o universo originava muitos outros, como se fosse uma prole. O universo filho teria características semelhantes ao do universo pai, como se o buraco negro fosse um mecanismo de reprodução. A seleção natural cosmológica é uma hipótese científica formulada pelo físico Lee Smolin para tentar explicar a complexidade do universo, uma tentativa de resolver um dos grandes mistérios da existência. Se as leis ou constantes físicas fossem um pouco diferentes do que realmente são, a formação da vida seria impossível. Ou seja, se a relação de elétrons para prótons, a taxa de expansão do universo, as massas relativas das partículas elementares ou até mesmo o valor das várias forças físicas não fossem extremamente próximas do que realmente são, as estrelas e moléculas complexas que levam à vida nunca teriam se desenvolvido. Estrelas são pré-requisitos para a vida. Sem a luz solar, não haveria vida na Terra. A luz solar, ela não é apenas um contato com o mundo, mas sim a base da nossa existência. Se a diferença entre nós e a matéria inerte é a organização, é a luz solar que dá a vida, que dá o ímpeto para que a matéria se auto-organize e assim desenvolva a vida. Além disso, ela é responsável pela fabricação de elementos químicos, na produção de elementos termonucleares para a formação de elementos mais pesados que o hélio. Em síntese, a hipótese de Smolin sugere que os buracos negros podem dar à luz a novas regiões do espaço-tempo, cujas leis sofrem uma sutil mutação no processo. A singularidade inicial do Big Bang é assim explicada em termos de um salto quântico de um universo anterior. O argumento relativo às leis, entretanto, é essencialmente darwiniano. Aqueles universos com leis condizentes à geração de buracos negros terão muitas progênies, enquanto aqueles com leis substancialmente diferentes, não. A sucessão de universos necessariamente se desdobra no tempo, implicando que as leis evoluem e se modificam. A teoria do Big Bang foi anunciada em 1948 pelo cientista russo naturalizado estadunidense George Gamow e pelo padre e astrônomo George Lamey. Segundo eles, o Big Bang foi uma explosão cósmica que aconteceu entre 10 a 20 milhões de anos atrás. E o termo explosão refere-se a uma grande liberação de energia que formou o espaço-tempo. Até então, havia uma mistura de partículas subatômicas que se moviam em todos os sentidos com velocidades próximas à da luz.
As partículas mais pesadas, prótons e nêutrons, associaram-se para formar um núcleo de átomos mais leves, como hidrogênio, hélio e lítio, que estão entre os principais elementos químicos do universo. Ao expandir-se, o universo também se esfriou, saindo da cor violeta para a cor amarela, depois da cor laranja para a cor vermelha. Cerca de 1 milhão de anos após o instante inicial, a matéria e a radiação luminosa se separaram e o universo tornou-se transparente. Sendo assim, os elétrons e os núcleos atômicos se juntaram, então a luz pôde caminhar livremente. Cerca de 1 bilhão de anos após, os elementos químicos começaram a se unir e então deu origem às galáxias. Essa é a explicação sistemática da origem do universo conforme a teoria do Big Bang, aceita pela maioria dos cientistas, mas ainda muito questionada por alguns pesquisadores. Portanto, a origem do universo é um tema que gera opiniões divergentes, sendo necessária a análise de cada vertente que possa explicar esse acontecimento. O termo átomo deriva do grego e significa indivisível. Ele é a parte fundamental da matéria e a menor fração para identificar um elemento químico. Ele é formado por um núcleo e nesse núcleo tem-se os nêutrons e os prótons. E os elétrons, eles circundam o núcleo. A maior parte da sua massa está localizada no núcleo e a maior parte do volume do átomo está localizado na eletrosfera, onde também estão os elétrons. O filósofo grego Aristóteles tentou explicar a constituição de todas as substâncias a partir dos elementos terra, ar, fogo e água. Demócrito, um matemático e cientista grego, formulou a ideia de haver um limite para a pequenez das partículas, pois ele acreditava que elas se tornariam tão pequenas e não mais poderiam ser divididas. Essas partículas foram denominadas de átomo. A partir de suas experiências e observações, Dalton chegou à conclusão de que um átomo são bolas pequenas e duras. Um elemento é uma substância formada a partir de um único átomo. Um elemento não pode ser dissolvido em uma substância simples. Os elementos, eles possuem um átomo que o difere de outras pessoas em massa. Dalton acreditava que os átomos eram blocos de construção fundamentais para a natureza que não pode ser dividida. Em reações químicas, os átomos se rearranjam e combinam com outros átomos de diferentes maneiras. Nos dias de hoje, as ideias de Dalton ainda podem nos ser úteis, por exemplo, na compreensão dos elementos compostos e moléculas. O modelo atômico de Thomson foi o primeiro modelo de estrutura atômica a indicar a divisibilidade do átomo. De acordo com Thomson, o átomo era formado por elétrons presos a uma esfera onde havia carga elétrica positiva, uma espécie de pudim de passas. O cientista inglês acreditava que a carga do átomo era nula. Isso porque ele era composto de cargas positivas e negativas que se anulavam pelo fato de o número de ambas as cargas ser igual. As experiências de Thomson foram úteis na evolução da teoria atômica. O modelo proposto por ele substituiu o modelo de Dalton, conhecido como bola de bilhar, e posteriormente Rutherford desenvolve seu modelo atômico. O modelo de Rutherford representa uma alteração nessa matéria e é a base da teoria atômica. Em 1910, Rutherford estava estudando a trajetória das partículas e a interação da radiação alfa e os materiais. Então, ele observou, nessa ocasião, que o modelo atômico apresentado por Thomson tinha uma limitação. E então, ele fez uma câmara metálica fechada e nela ele colocou um recipiente com chumbo e fragmentos de polônio. Na frente desse recipiente, que tinha uma pequena abertura, ele colocou uma lâmina fina de ouro e cobriu ela com sulfeto de zinco. Tudo isso estava conectado ao microscópio, que era capaz de girar 360 graus ao redor da lâmina de ouro. Isso tinha como objetivo analisar a incidência das partículas que penetravam o interior da folha e desintegrar espontaneamente os elementos radioativos naturais. Era possível ver cada incidência de partículas sobre a película de sulfeto de zinco através de um ponto destacado no microscópio. Rutherford anotou essas incidências nos mais diversos ângulos para que pudesse analisar depois
cuidadosamente o comportamento padronizado. Rutherford concluiu que haviam muitos espaços vazios e que o centro do átomo era muito menor considerando todo o seu diâmetro. Assim, ele descobriu a eletrosfera, ou seja, o átomo era formado por um núcleo, onde havia carga positiva concentrada, e por uma eletrosfera, onde se concentram as cargas negativas. Rutherford não sabia do que era constituído o núcleo, apenas supunha que existissem nêutrons, mas isso só foi comprovado anos depois. Os elétrons, por sua vez, já descobertos por Thomson em 1905, localizam-se na eletrosfera e circulam ao redor desse pequeno sol nuclear. O físico dinamarquês Niels Henri David Bohr deu continuidade ao trabalho desenvolvido por Rutherford. Ele preencheu uma lacuna que existia na teoria atômica desenvolvida por Rutherford. Por isso, o modelo atômico de Bohr pode ser conhecido também como modelo atômico Rutherford-Bohr. Niels e Rutherford se conheceram no laboratório da Universidade de Cambridge e foi levado por ele para a Universidade de Manchester, onde eles trabalharam em conjunto. Bohr conseguiu explicar como se comportava o átomo de hidrogênio, o que não era possível explicar através da teoria atômica de Rutherford. Mas, embora tenha aperfeiçoado o modelo atômico de Rutherford, o modelo de Bohr ainda apresentava algumas lacunas para serem explicadas. Em 1913, Bohr promoveu experimentos que mostravam essas falhas e propunha um novo modelo. Se o modelo proposto por Rutherford estivesse correto, ao serem acelerados, os elétrons emitiriam ondas eletromagnéticas. Na sequência, essas partículas perderiam energia e colidiriam com o núcleo atômico. O que acontece, na verdade, é que o elétron emite energia. Quanto maior a sua energia, mais afastado ele fica do núcleo do átomo. Mediante o trabalho que desenvolveu, Bohr obteve 4 princípios. Quantização da energia atômica. Cada elétron possui uma quantidade específica de energia. Os elétrons têm, cada um, uma órbita, as quais são denominadas estados estacionários. Ao emitir energia, o elétron salta para uma órbita mais distante do núcleo. Quando consomem energia, o nível de energia do elétron aumenta, ao passo que ao produzir, diminui. As camadas eletrônicas possuem um número determinado e são designadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Dentre tantos êxitos, Niels Bohr analisou que as partículas com carga elétrica emitem uma onda eletromagnética quando são aceleradas. Seguindo o modelo de Rutherford, é o que aconteceria com os elétrons que perderiam energia e cairiam sobre o núcleo. Mas não é isso que acontece. Por esse motivo, o modelo mais completo é chamado modelo atômico de Rutherford-Bohr, que corresponde ao aspecto de órbitas, onde existem elétrons, e no seu centro, um pequeno núcleo. O universo é tudo que existe. O espaço, o tempo, as mais variadas formas de matéria, sempre há algo novo para descobrir. E é isso que faz a astronomia tão fascinante. Telescópios cada vez mais poderosos que descobrem coisas a todo instante, respondendo às perguntas dos astrônomos. Mas isso significa que quanto mais descobertas, mais perguntas, e elas se tornam cada vez mais desconcertantes. Não é raro um novo objeto detectado colocar em xeque o que se sabe sobre a física do universo. Frequentemente, há descobertas de coisas misteriosas que desafiam cientistas de todo o mundo. Sendo assim, selecionamos para você algumas curiosidades que podem chamar sua atenção. O gigante impossível. A Via Láctea é bem grande. Ela tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, ou seja, se viajássemos em um veículo de ficção científica na velocidade da luz, demoraríamos cerca de 100 mil anos para percorrer a nossa galáxia. Agora imagine comigo a LQG, que tem cerca de 4 bilhões de anos-luz de diâmetro. Ela tem cerca de 74 quasares na sua estrutura, e isso ultrapassa as leis da astrofísica. Uma estrutura cósmica comum tem cerca de 1,2 bilhões de anos-luz. Os estudiosos e cientistas não sabem como que a LQG se formou. O maior reservatório de água do mundo. Engana-se quem pensa que a Terra é o lugar onde há mais água.
A 12 bilhões de anos-luz de distância está o maior reservatório do universo, no centro de um quasar. Ele tem 140 trilhões de vezes a quantidade de água nos oceanos do nosso planeta. Porém, por estar perto de um buraco negro colossal, a água se manifesta na forma de uma enorme nuvem, com centenas de anos-luz de diâmetro. Multiverso. A ideia de que o universo é apenas um dentre muitos outros não é exclusiva da Marvel. Na verdade, os estudiosos levam a sério essa hipótese e estudam essa possibilidade. Essa é chamada da teoria da inflação eterna, onde, logo após o Big Bang, o espaço-tempo teria se expandido em diferentes taxas e localidades e gerado os chamados universos bolhas, que funcionariam de acordo com as suas próprias leis da física. Estudos recentes procuraram na teoria do multiverso da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que são vestígios do Big Bang. Os pesquisadores procuraram detectar colisões, mas não encontraram nada conclusivo. E se existir uma colisão de dois universos, um padrão circular deveria ter sido deixado para trás na radiação cósmica de fundo. Framboesa e Rum no centro da galáxia. No centro da Via Láctea há uma nuvem de poeira chamada Sagitários B2. Ela é composta de bilhões de litros de álcool que flutuam por lá e também por moléculas de metanoato de etila. Considerando esses componentes, é possível que se visitássemos essa região, sentiríamos cheiro de rum e gosto de framboesa. A evolução dos modelos atômicos só trouxe à tona uma questão que os cientistas já vinham percebendo há algum tempo. A questão é de que as teorias propostas até então, no final do século XIX, não poderiam suscitar todas as explicações que precisavam-se para problemas que apareceram naquela época, como primeiramente percebeu o físico alemão Max Planck. Enquanto trabalhava na Universidade de Munique, Max Planck percebeu que corpos aquecidos a uma certa temperatura emitiam radiação eletromagnética a uma certa frequência, e que se essa temperatura fosse mudada, a radiação eletromagnética mudaria o espectro de frequência. E isso não poderia ser explicado pela física clássica de Newton e Maxwell até então. Em outras palavras, o corpo, imagine por exemplo uma barra de metal aquecida em um forno industrial, emite luz se for aquecida a uma certa temperatura X, emite uma cor, por exemplo, o vermelho incandescente. E se ela for aquecida a uma temperatura Y, ela emitirá uma outra cor. E isso não poderia ser explicado pela física clássica, já que, de acordo com essas teorias, o metal deveria emitir uma luz branca em todos os espectros e contínua, o que não acontecia na prática. Logo, Max Planck se viu obrigado a postular uma nova ideia sobre energia, porque se tratava, claro, de energia térmica sendo trocada entre corpos, calor. E isso não poderia ser do jeito que a gente imaginava energia. Mas como a gente imaginava energia? Imagine um lago calmo. Você joga nesse lago uma pedra. Esse lago sofrerá, portanto, uma perturbação e se formarão ondas sobre esse lago. Essas ondas era como nós imaginávamos que seria a idealização de energia. A energia seria contínua e homogênea, se espalhando por todo o ambiente de forma como uma onda em um lago parado. Mas Planck percebeu que esta formulação estava errada com esse experimento dos corpos. E ele propôs o seguinte: a energia pode ser, por exemplo, uma torneira de água aberta. O fluxo de água não é constante como uma barra de metal, mas sim prosseguido de várias gotinhas que caem em intervalos de tempo muito pequeno, que causam essa ideia de um fluxo constante. Então, a energia seria assim, um fluxo de vários pacotinhos de energia que foram denominados por Planck como quanto. E o plural desses quantos seria um quanta. Então, vários pacotinhos, vários quanta, eram emitidos e assim se formava a energia. E assim se formava o início de uma nova parte da física. Essa postulação era tão importante porque quebrava uma parte fundamental do que os físicos achavam que estava correta, a energia. Trabalhamos com energia a todo momento na física, nas transformações, nos processos de máquinas
de eletricidade. Então, se você quebra essa ideia, você quebra um paradigma. E foi isso que Planck fez. Após Planck, vários cientistas se sentiram encorajados a reformular várias outras perguntas que a física clássica não conseguia responder. E isso marcava o início de duas grandes áreas da física: a astronomia relativística, que será desenvolvida por um alemão chamado Albert Einstein, e a física quântica, que será desenvolvida por vários cientistas que veremos agora. A física quântica surge com a formulação de Planck. Além do mais, ela surge com outra formulação de Albert Einstein, que tentou explicar um fenômeno também desconhecido até então. Imaginem que você tem barra de metal, uma barra de metal novamente, e sobre ele é colocado radiação eletromagnética, luz. Você coloca a luz em uma barra de metal. Essa barra de metal ejetará elétrons, e isso não era entendido pelos físicos também. Já com a formulação de Planck, Einstein conseguiu explicar que esses elétrons adquiriam pacotinhos de energia específicos e eram ejetados. Mas essa ideia de pacotinhos de energia ainda está em aberto. Como funcionam esses pacotinhos? E por que quanto em quanta? Por que quantizado? Da onde vêm esses nomes? Planck disse o seguinte: os pacotinhos existem e não são distribuídos aleatoriamente. Eles são quantizados, distribuídos em um número múltiplo de um número incomum. Você é familiarizado com essa ideia de quantização, como, por exemplo, com o sistema monetário das moedas de centavos do real. Por exemplo, imagine, você tem os 5 centavos, e com 5 centavos você consegue valores de 10 centavos, 15 centavos, 20 centavos, 25 centavos e por aí vai. O que todos esses valores têm em comum? Eles são múltiplos de 5. E isso é uma ideia de quantização. Quantização é todos os valores múltiplos de um número em comum. Você não pode obter, por exemplo, 26 centavos ou 27 centavos. Não existe valores entre 20 e 25 centavos, porque nós não temos moedas de 1 centavo, 2 centavos ou até meio centavo. Essa é a ideia principal que Planck queria mostrar na energia. Esses pacotinhos não são emitidos de uma forma aleatória, e sim múltiplos de um número em comum. É claro que no caso da física, o número não poderia ser 5. Esse número é chamado de constante de Planck e vale aproximadamente 6,62 vezes 10 a menos 34. É um número usual, mas para uma física usual também. Nós vamos agora pensar o seguinte: esses elétrons absorviam essas energias e ejetavam. Nós não temos uma explicação por que esses elétrons ejetavam ou por que com essa quantidade específica de energia, por que tinha que ser energia quantizada. E aí que surge um avanço nos modelos atômicos. Com Bohr, pela primeira vez, um físico absorvia as ideias propostas, as novas ideias propostas por Planck e Einstein em um modelo atômico, além de considerar também a física clássica de Newton e Maxwell. Então, essa ideia do modelo de Bohr assume tanto as novas ideias quanto as velhas. E isso vai se tornar muito conflituoso lá na frente. Mas vamos lá. O que era o modelo atômico de Bohr? O átomo tinha um núcleo no centro e, como Rutherford disse, haviam órbitas, como um sistema planetário. Mas Rutherford assumiu que essas órbitas eram aleatórias. Bohr não, falou que as órbitas eram específicas. Imaginem, por exemplo, como rodovias na estrada. Nós não andamos por todos os lugares do país, por exemplo. Nós andamos por rodovias se estivermos de carro. E era assim com os elétrons. Eles andavam por caminhos específicos. Esses caminhos mais tarde serão chamados de orbitais. Mas nesse instante vamos entrar nesse assunto. Esses caminhos eram quantizados assim como a energia que os elétrons recebiam. E, como Einstein falou, quando eles recebiam fótons, que eram formas de energia luminosa, eles eram ejetados. Mas por quê? Imagine de novo o átomo com vários orbitais. Nós temos um orbital mais baixo, mais próximo do núcleo, que é chamado de nível fundamental. A partir desse nível, o elétron não poderia descer. Ele não poderia se colidir com o núcleo. E acima desse nível ele poderia saltar. Ele poderia ir para outras rodovias. É como se mudássemos de faixa. E então, como é que ele mudava essa faixa? Como é que ele ia para outros orbitais? De maneira simples, ele absorvia um fóton. Sim, ele absorvia um fóton e pulava de nível eletrônico, pulava de orbital. Esse orbital passava a ter, então, um novo elétron. E esse elétron só estava lá porque foi excitado por um fóton. Logo depois, ele caía para o nível que estava, emitindo um fóton de volta, porque ele não estava no lugar de origem dele.
Mas então surge um problema na teoria de Bohr. Como que nós temos átomos com mais de um elétron, como o hélio, como o lítio, e que os elétrons ficam em outros orbitais diferentes do fundamental, ou seja, o mais próximo do núcleo, sem se despencar, sem cair e fazer com que o átomo se desfaça? É aí que entram os problemas de uma nova parte da física, a física quântica. Entenda, a física quântica surge por várias problemáticas, mas a principal delas é para explicar esse mundo microscópico dos movimentos dos elétrons em escalas subatômicas, menores do que o átomo. Então vamos lá. Nós sabemos que os elétrons assumem orbitais específicos. Nós sabemos também que eles pulam e descem de níveis eletrônicos quando absorvem ou emitem fótons. Então nós explicamos, por exemplo, o problema das radiações. As radiações são justamente quando os elétrons descem. Elas emitem radiação eletromagnética. E nós explicamos também o problema de ejetarem fótons. Esses fótons são ejetados quando eles absorvem radiação eletromagnética. Então, 2 problemas foram resolvidos. E agora, como é que a gente explica por que eles não ficam caindo toda hora ou ficam estáveis em um nível diferente do fundamental? É aí que surge um novo experimento, que não teve muito a ver com os modelos atômicos, mas foi um experimento que abriria muito as portas da física quântica. Estamos falando da dupla fenda de Young, um experimento que consistia do seguinte: nós tínhamos 2 fendas, imaginem esse espaço entre meus dedos como uma das fendas, e esse outro espaço dos meus dedos como outra fenda. Aqui seria uma parede impenetrável, aqui outra parede, outra aqui parede. Os elétrons só poderiam passar entre essas fendas. Nunca no meio dessas fendas, não poderiam passar entre as paredes, porque elas eram impenetráveis. Então, imaginava-se que os elétrons iam percorrer ou uma trajetória retilínea ou uma trajetória parabólica caindo. E iam parar lugares atrás dessas fendas, na parede atrás dessas fendas. Mas isso não aconteceu. O que aconteceu era que as trajetórias dos elétrons pareciam passar por entre as paredes. E isso era extremamente estranho. Entenda. Se imagine um elétron vindo e ele passa por 2 caminhos que só tem 2 portas e o resto é tudo muro. Ele passa por essas 2 portas e se encontra atrás de um muro. Para explicar isso, nós só podemos adotar 2 explicações. Ou eles passam pelo muro, ou eles adotam trajetórias aleatórias. E essas trajetórias aleatórias não podem ser medidas. Mesmo que haja fendas, mesmo que hajam barreiras, eles adotam, depois que passam por essas barreiras, vários caminhos. Isso é um absurdo. Uma outra forma de explicar esse problema de Young, que foi tão absurdo na época quanto é para nós hoje em dia, é pensar no seguinte exemplo. Imagine que você tenha um voo marcado de Salvador até São Paulo. Para esse voo, você tem várias rotas comerciais. E todas essas rotas podem ser percorridas pelo seu avião. Mas esse avião nunca pode percorrer todas as rotas ao mesmo tempo, certo? Então, era isso justamente que acontecia com os elétrons. Eles não adotavam um caminho por vez. Eles adotavam todos os infinitos caminhos por vez. Eles iam a todos os lugares ao mesmo tempo. Eles davam a volta ao mundo. Toda vez que viajava de Salvador a São Paulo. E paravam em São Paulo. Ainda assim, existia a chance, por incrível que pareça, de não sair de Salvador ou de aparecerem instantaneamente em São Paulo. Isso era uma loucura na época e ainda é pra gente. É totalmente contraintuitiva essa ideia dos elétrons irem para todos os espaços ao mesmo tempo, porque parece que os elétrons se moveriam a velocidades maiores do que a da luz. Mas isso tudo foi explicado depois pelo seguinte: observando esses resultados absurdos, Heisenberg, um outro físico, percebeu o seguinte, que os elétrons eles não adotavam simplesmente uma posição ou uma velocidade ou um estado de energia, mas eles adotavam vários estados de energia, várias posições e várias velocidades ao mesmo tempo. O problema das trajetórias se repetia tanto para a energia, quanto para a posição, quanto para a velocidade. E assim, fazendo o mesmo experimento 2 vezes, você conseguiria 2 resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas em ambos. Isso era um absurdo, como tudo na física quântica parecia ser. Heisenberg, então, propôs a primeira formulação matemática formal que tentava explicar esse problema dos elétrons. O problema que foi chamado de superposição, pois estavam em várias posições ao mesmo tempo.
o princípio da incerteza, que dizia o seguinte: nós não podemos medir a posição dos elétrons enquanto sabemos da sua velocidade ou energia, e nós não podemos medir a sua energia ou velocidade enquanto sabemos da sua posição. Para explicar isso com um exemplo, imagine que você tem uma pessoa que vai para um banco sacar dinheiro e sabe quanto dinheiro tem na mão. Se ela sabe quanto dinheiro tem na mão, ela não sabe a localização do banco. Mas, se ela sabe a localização do banco, ela esquece a quantidade de dinheiro que tem na mão. Ela nunca pode saber os dois. E é isso que acontece com os elétrons. Se você sabe a posição deles, você não tem como saber a velocidade ou a energia. Mas, se você sabe a velocidade ou a energia, você não tem como saber a posição. Então, como os cientistas saíram desse paradigma, desse impasse? Eles adotaram probabilidades. Nós não tínhamos mais certeza de 100% onde os elétrons estavam, mas tínhamos probabilidades, lugares que eles poderiam estar com mais frequência. Após uma série de experimentos, adotávamos essas probabilidades como uma função não de partícula, mas de onda. Novamente, nós desconsiderávamos a energia como onda, mas agora considerávamos uma partícula como onda. Isso era uma suposição que não encaixava, não era intuitiva e ainda não é. E é por isso que a física quântica é tão complicada. Os elétrons eram adotados como ondas, a energia era adotada como partículas, e isso deixou os físicos estarrecidos. Inclusive, se isso estiver te complicando, tenha certeza que complicou também os maiores físicos. Os caras que proporam isso não conseguiram aceitar na época. É tanto que Einstein formulou uma das mais importantes frases da física quântica, que Deus não jogava dados, justamente para desconsiderar essas probabilidades, mas que foram confirmadas logo depois. Albert Einstein errou nessa cartada. Então, nós tínhamos o problema do princípio da incerteza de Heisenberg. Então, e como já era uma coisa confirmada, virou a teoria de Heisenberg, do princípio da incerteza, o que se confirmou. Logo após, um outro físico chamado Schrödinger propôs uma outra formulação. Não vamos considerar só a energia ou a posição desses elétrons como ondas, mas vamos considerar todo o elétron como onda. Não imaginem o elétron se movendo como uma partícula no espaço. Imagine o elétron se movendo como uma onda no espaço. E é por isso que ele adota milhões de posições ao mesmo tempo, porque uma onda se espalha homogeneamente pelo ambiente. E não tem sentido perguntar onde a onda está, porque ela está em vários espaços ao mesmo tempo. E assim seria para o elétron. O Schrödinger propôs uma fórmula matemática extremamente avançada para a época, a lei de Schrödinger, independente do tempo, que considerava já o elétron como uma onda, e surgiu o termo função de onda de um elétron. Embora o elétron não seja uma onda, uma partícula, ele se comportava como uma quando estava em experimentos assim. Tá, mas isso não respondeu porque os elétrons não caem ou despencam de níveis orbitais, e nem explicou o nome dos orbitais. Bem, como nós não sabemos onde o elétron está e nós não temos certeza, não podemos afirmar onde os elétrons estão, nós chamamos as regiões potencialmente que podemos encontrar esses elétrons de orbitais. E é por isso que esses orbitais são específicos, porque eles não podem ir para qualquer lugar do mundo enquanto estiverem neles. Essa lei, do princípio da incerteza, se desfaz nos átomos. Eles não podem ir mais para qualquer lugar do universo enquanto estiverem no átomo. Eles estão dentro dos orbitais. E dentro desses orbitais, sim, eles podem ir para qualquer lugar dos orbitais. Não podem ser encontrados, com certeza, nos orbitais. Muita coisa para assimilar. E isso nos leva a uma outra conclusão. Beleza. Se eles podem estar em qualquer lugar dos orbitais, por que eles não podem ser encontrados, por exemplo, todos em um único orbital? Por que todos os elétrons não podem, por exemplo, ter a probabilidade de serem encontrados todos em um mesmo nível e, por exemplo, desfazer o átomo? E aí que um físico chamado Pauli propôs uma nova abordagem para esses elétrons, o princípio da exclusão. Ele falou que apenas 2 elétrons podem ser colocados em um orbital. Isso só era condizente porque ele considerou uma nova propriedade dos elétrons, o spin, que era nada mais nada menos do que o movimento de giro desses elétrons em influência de um campo magnético. A definição de spin é tão complicada que nem eu saberia explicar aqui para vocês em um intervalo de tempo tão pequeno. Nem o Pauli sabia explicar direito,
durante a sua época de formulação. Logo depois, o spin foi explicado maravilhosamente bem por Feynman. Só para vocês terem ideia, essa parte da física é tão complicada que os caras que proporam isso ainda estavam conflitantes com as ideias propostas por eles mesmos. A ideia de que uma partícula pode ir para qualquer lugar do espaço, em um espaço igual de tempo, é absurda, mas existe. É assim que os elétrons se comportam na escala microscópica. E a ideia de que apenas 2 elétrons podem estar em um mesmo espaço de orbital pareceu tão absurda quanto, mas acalmava os ânimos dos cientistas na hora de procurar os elétrons nos orbitais. Com o spin proposto, nós poderíamos solucionar, por exemplo, porque os elétrons não caem nos níveis atômicos, não caem nos níveis eletrônicos. Porque, justamente, pelo princípio da exclusão, o spin impedia que mais de dois elétrons estivessem no mesmo nível eletrônico. Isso fez com que todos os problemas sumissem? Não. Outros problemas surgiram, mas o problema principal do modelo de Bohr desapareceu. Com a proposição do spin, com a proposição de Schrödinger e com a proposição de Heisenberg, as portas da física quântica se abriram. Muita coisa foi postulada, novos modelos de nuvem, modelos de probabilidade foram propostos, mas isso não caberia em um vídeo só. Então, ficaremos com isso. Mas imagine, isso abriu portas para novos rumos na física. A física tomou proporções inimagináveis. Problemas que eram tão pequenos formaram partes da física tão grandes e complexas que foram nunca antes vistas. E, por exemplo, a física quântica deu portas a, por exemplo, a física relativística de Einstein, que era outra coisa tão incrível quanto. Esses são os novos rumos da física. As estrelas nascem a partir de nebulosas, que são constituídas de gases, poeiras e partículas sólidas. Os cientistas explicam que existe uma atração entre as partículas da molécula que formam uma grande nuvem, a nebulosa. Essas partículas se atraem a partir da força da gravidade. Quando ela exerce sua função, essas partículas se agrupam, se compactam e formam uma grande massa que vai dar origem aos astros. Os astros podem chegar a tamanhos gigantescos e a temperatura do seu núcleo é bastante elevadíssima. Com a grande pressão que ocorre e a temperatura, eles vão criar uma massa de energia que vai dar origem à luz e ao calor. Essa propriedade é o que diferencia as estrelas dos planetas e dos demais astros. A luz da estrela é parte dessa energia que é dissipada no espaço como forma de luz. As estrelas não vivem para sempre, ou seja, elas nascem, evoluem e morrem, assim como o Sol, que também é uma estrela. Nesse momento, você deve se perguntar: minha nossa, o Sol vai morrer? De certa forma, sim. Os cientistas explicam que daqui a 5 ou 7,5 bilhões de anos, o Sol vai morrer. Mas como isso vai acontecer? Nesse exato momento, cerca de 282 bilhões de átomos de hidrogênio estão se chocando no núcleo do Sol e formando hélio. O hélio vai dar origem a fótons de luz, e é essa luz que chega até nós. Mas vai chegar um momento que esses átomos de hidrogênio que estão no núcleo do Sol vai acabar, e o Sol vai ter que queimar os átomos que estão na sua superfície. O que vai acontecer é que ele vai se expandir, se tornar uma gigante vermelha, chegando na órbita de Mercúrio, Vênus e, consequentemente, a Terra. Mesmo que isso não ocorra, podemos observar que há milhares e milhares de anos vem sendo discutido que a temperatura na Terra vem se elevando. Vai chegar uma época que mares, rios e oceanos vão evaporar e aqui a Terra não vai ser mais viável para a sobrevivência dos seres humanos. Pode parecer até estranho, mas se olharmos o céu, estamos vendo o passado de uma estrela. Se ela estiver bem longe daqui, ela já não pode existir da forma que a conhecemos hoje, ou ter se transformado em outro corpo celeste. Quando olhamos o céu, estamos vendo a luz que a estrela emitiu para o espaço. A luz de uma estrela pode chegar a uma incrível velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. E como ela está a uma distância muito grande daqui, essa luz vai demorar um pouco para chegar aqui. Vamos ver um exemplo. A estrela que nós temos mais próxima daqui da Terra, sem ser o Sol, é chamada de Próxima do Centauro. Ela está a uma distância de 40 trilhões de quilômetros da Terra. E a luz dela demora cerca de 4,2 anos-luz para chegar até aqui.
Então, estamos vendo o passado dessa estrela, como foi dito, já que ela demorou 4,2 anos-luz para chegar aqui na Terra. Se nesse exato momento essa estrela morresse, só conseguiríamos ver que essa estrela morreu 4,2 anos-luz. E é assim que o cientista descobre se uma estrela morre ou não. Olhando, já que daqui a um tempo, se a gente fosse observar, a luz dela ela não apareceria mais no céu. As estrelas permanecem durante o dia no céu, só que ela é ofuscada pela luz do Sol, que é a estrela mais próxima que está aqui até nós. E aí só conseguimos ver essas estrelas à noite. A olho nu é difícil distinguir a cor dessas estrelas, já que como a distância é muito grande, a luz que ela emite é muito pouca. E para nós seres humanos, quando há pouca luz, não conseguimos distinguir as cores. Vamos lá. A cor da superfície de uma estrela vai depender do calor que vai do seu núcleo para a sua superfície. Se a estrela for mais quente na sua superfície, ela vai ser de um tom branco a azulado. Se ela for mais fria, ela vai ser meio que avermelhada. Podemos ver com mais nitidez a cor de uma estrela usando um telescópio. As estrelas mais frias apresentam 3.000 graus Celsius. As estrelas mais quentes, 50.000 graus Celsius. O Sol está em uma temperatura média em relação às outras estrelas. Por isso ele tem um tom meio que amarelado. Mas vamos uma curiosidade agora. Acho que todo mundo já ouviu falar que as estrelas piscam, mas não é bem assim. O que acontece é quando a estrela ela emite sua luz, na atmosfera mudanças de ar. Quando essa luz encontra essas mudanças de ar, vai nos dar a sensação no céu que a estrela está piscando. Mas as estrelas não piscam. Vamos falar agora sobre as constelações. Eu acho que todo mundo já parou para contemplar o céu à noite, olhando aqueles pontinhos no céu formando figuras, e assim desde os tempos remotos. As civilizações antigas olhavam os pontinhos brilhantes no céu e formavam linhas imaginárias, dando sentidos a elas. E foi assim que se formou as nossas constelações. Atualmente, nós temos cerca de 88 constelações e 89 regiões. Por que 89? Porque a constelação de Serpente está dividida entre sua cabeça e sua cauda. Nós temos as constelações austrais, que está localizada no hemisfério sul, e as constelações boreais, que está localizada no hemisfério norte. Quem está no hemisfério sul consegue ver as austrais, mas as boreais não tanto, e assim vice-versa. A classificação dos nomes das estrelas se dá a partir do alfabeto grego. Um exemplo, a estrela mais brilhante vai receber o nome de Alfa, a segunda estrela mais brilhante vai receber o nome de Beta, e assim sucessivamente. As estrelas hoje que temos mais conhecidas é chamada de Andrômeda, Cruzeiro do Sul, Cão Maior, Cão Menor, Fênix e Pega. Vamos observar uma curiosidade agora bem interessante. Vocês vão estar aqui vendo agora do lado a bandeira do Brasil. Acho que todo mundo já percebeu que tinha estrelas nela. Só que de fato ninguém nunca deu ligança porque não observou que tinha constelações. A primeira constelação que está localizada na bandeira do Brasil é a constelação de Cruzeiro do Sul. Vamos observar a próxima. A próxima é chamada de Escórpio. Nós temos aqui também Cão Menor e a última, que é uma não tão conhecida, chamada de Hidra. Então, esse foi meu trabalho sobre estrelas e eu espero que vocês tenham entendido. O buraco negro é um corpo celeste que possui uma concentração de massa muito grande em um espaço infinitamente pequeno. Isso gera um campo gravitacional tão forte que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar de sua atração. Mas como isso acontece? Bem, tudo começa quando uma estrela gigante, com cerca de 20 vezes a massa do Sol, queima todo o seu combustível, formado por hidrogênio, hélio e carbono. Quando não tem mais nada para gastar, a estrela não consegue gerar pressão suficiente para compensar o peso de suas camadas externas. É como se a estrela fosse um prédio que não possui mais estrutura na base
para sustentar os andares superiores. Assim, ela colapsa sobre o próprio peso. Com isso, seu núcleo implode e, em seguida, acontece uma grande explosão, chamada supernova. Com a contração infinita de sua massa, surge ali uma singularidade, que seria o coração do buraco negro. Ela distorce o espaço-tempo, ou seja, nela o tempo fica parado e o espaço desaparece. Sua força gravitacional atrai tudo ao seu redor, incluindo a luz que incide sobre ele. Porém, como ele não devolve essa luz, não conseguimos vê-lo. Partes que compõem um buraco negro. 1. Jatos relativísticos. Eles saem do buraco e podem percorrer galáxias inteiras numa velocidade bem próxima da luz. Acredita-se que sejam formados por partículas do disco de acreção que conseguem ganhar velocidade para fugir da gravidade. 2. Disco de acreção. É composto por matérias, gás ou plasma, que se movimentam em espiral. À medida que se aproxima do centro do buraco, esse material fica quente e libera diferentes emissões: raio-x, infravermelho e ultravioleta. Esse disco brilha intensamente em mais de 100 milhões de graus Celsius, podendo ser detectado através de equipamentos de raio-x. 3. Ergosfera. Fica próxima ao horizonte de eventos. Ali, o campo gravitacional gira junto com o buraco, arrastando as matérias ao espaço-tempo. É como se o buraco fosse um ralo, obrigando tudo ao seu redor a rodar no mesmo sentido. Segundo a relatividade de Einstein, qualquer objeto rotativo tende a arrastar o espaço-tempo próximo a ele. Em um buraco negro rotativo, esse efeito é tão forte que seria necessário que um corpo celeste se movesse no sentido contrário em uma velocidade maior que a da luz para permanecer parado. É importante não confundir os efeitos da ergosfera com os efeitos do horizonte de eventos. A ergosfera não atrai objetos com o campo gravitacional. Assim, qualquer coisa que entre em contato com ela será apenas deslocada no espaço-tempo e só será atraída caso cruze o horizonte de eventos. 4. Horizonte de eventos, ou ponto de não retorno. É uma fronteira teórica no espaço-tempo entre o que podemos ver e o que não podemos. Qualquer coisa que ultrapasse esse limite nunca mais é vista, porque é atraída pelo intenso campo gravitacional. Devido à dilatação gravitacional do tempo, a influência que a massa de um buraco negro exerce sobre o espaço-tempo faz com que o horizonte de eventos, mesmo fora do seu raio de alcance, cause os seguintes efeitos. Primeiro, para um observador distante, um relógio próximo ao horizonte de eventos se moveria mais lentamente do que outro mais afastado. Assim, qualquer objeto que estivesse sendo sugado pelo buraco negro daria a impressão de estar desacelerando até ficar totalmente parado no tempo. Segundo, para um observador distante, o objeto que se aproxima do horizonte de eventos assumiria um tom avermelhado, consequência do fenômeno físico conhecido como desvio para o vermelho, conforme a frequência da luz é reduzida pelo campo gravitacional do buraco negro. Terceiro, do ponto de vista do objeto, o tempo passaria em velocidade acelerada para todo o universo, enquanto para si, o tempo passaria normalmente. 5. Singularidade. O ponto central do buraco negro, onde a massa da estrela se tornou infinitamente concentrada. Em teoria, a singularidade contém a massa total da estrela que entrou em colapso, somada à massa de todos os corpos sugados pelo campo gravitacional.
mas não possui volume nem superfície. A comunidade científica acredita que os buracos negros apresentem dimensões bastante variadas. Os menores deles podem apresentar até mesmo o tamanho de um único átomo. Os maiores, por sua vez, podem ter raios de poucos quilômetros e milhões de vezes a massa do Sol. Algumas observações astronômicas já forneceram fortes evidências de que o centro de todas as grandes galáxias é ocupado por um buraco negro supermassivo. No centro da nossa galáxia, a Via Láctea, há um desses, e o seu nome é Sagitários A. Agora, alguns questionamentos sobre buracos negros. Existem diferentes tipos de buracos negros? A maioria mantém a rotação do núcleo da estrela que o gerou, mas há versões estáticas. Eles também podem ser classificados como estelares, quando são formados a partir de estrelas de alta massa, supermassivos, com massa de milhões a bilhões de vezes a do Sol, e primordiais, gerados no começo do universo. Como é calculada a massa de um buraco negro supermassivo? Através de pesquisas que envolvem a observação do movimento das estrelas nos centros das galáxias. Esses movimentos implicam que há um corpo escuro e maciço por perto, cuja massa pode ser calculada a partir da velocidade das estrelas. É possível que um buraco negro engula uma galáxia inteira? Não. Não há como um buraco negro devorar uma galáxia inteira. Isso porque o alcance gravitacional dos buracos negros supermassivos existentes no meio das galáxias é grande, mas não é grande o suficiente para alcançar todos os objetos da galáxia. O que aconteceria se você caísse num buraco negro? Há algumas divergências recentes sobre esse assunto, mas o que é normalmente aceito sobre o interior dos buracos negros vem da teoria da relatividade geral. Se observarmos um buraco negro de longe, só poderemos ver regiões fora do horizonte de eventos. Mas se alguém caísse ali, experimentaria outra realidade. No horizonte de eventos, sua percepção do espaço e do tempo mudaria completamente. Além disso, a imensa gravidade do buraco negro comprimiria seu corpo horizontalmente e o esticaria verticalmente, como um macarrão. Os cientistas chamam esse fenômeno de espaguetificação. O Sol pode se transformar em um buraco negro? O Sol nunca se transformará em um buraco negro, porque não é massivo o suficiente para tal. Em vez disso, o Sol se transformará em um remanescente estelar denso, chamado de anã branca. Mas se, hipoteticamente, o Sol se transformasse em um buraco negro com a mesma massa que tem hoje, isso não afetaria a órbita dos planetas, porque sua influência gravitacional no sistema solar continuaria a mesma. Assim, a Terra continuaria a girar em torno do novo buraco negro sem ser atraída por ele. Vamos falar agora de informações matemáticas que podemos absorver do período que estamos vivendo, uma pandemia global. Então, o que é que nós podemos absorver, se podemos absorver algo matematicamente desse período inusitado? Vocês podem perceber que a todo momento estamos sendo bombardeados com informações de gráficos de taxa de mortalidade, de casos de contaminados, de taxas de recuperados, nos jornais, nos sites que vamos, nas campanhas publicitárias. A todo momento estamos em meio a gráficos, a números, a porcentagens, e isso tudo é matemática e deve ser analisado, pode ser analisado, com áreas do conhecimento específicas da matemática, e assim podem ser depreendidas algumas informações bastante interessantes para tentar analisar o momento que estamos vivendo em uma nova óptica. O primeiro ponto, antes de falar propriamente dito da matemática neste momento, é entender o que é o SARS-CoV.
sem claro, entrar no mérito da biologia para não fugir do tema. O SARS-CoV-2, uma informação pertinente, é que não é o primeiro caso da família do grupo de vírus SARS-CoV a contaminar seres humanos. Nós tivemos em 2002 e 2003, entre esses 2 anos, o SARS-CoV-1, na época era só SARS-CoV, que aconteceu também na China, também na cidade de Wuhan, e contaminou, não passou de 9.000 casos e não passou de 800 mortes. Esse vírus tinha uma taxa de infecção muito menor do que a gente está vendo hoje, o SARS-CoV-2, e o seu genoma foi sequenciado. O que é que isso quer dizer? Que as informações genéticas do vírus foram analisadas para estudo. Então, nós percebemos que aquele vírus não tinha um potencial de infecção tão alto, tanto que causou uma epidemia local e não se alastrou para o resto do mundo. Mas por que então um vírus da mesma família causou algo tão grande como o SARS-CoV-2 causou, como o coronavírus causou, que inclusive o nome coronavírus remete à estrutura viral deste elemento, desse composto, que remete à coroa. Lembrando que o vírus não é um ser vivo, embora às vezes seja tratado como. Então, o que é que causou essa diferença tão grande entre o SARS-CoV-1 para o SARS-CoV-2? Como é que um vírus funciona em um organismo? Quando ele infecciona um organismo, ele tem a probabilidade de adquirir as informações genéticas desse organismo para se adaptar a ele, para melhor infeccionar outros organismos como ele. O problema é que nem todos os organismos são iguais. Alguns organismos são mais fracos, outros organismos são mais fortes. E na evolução, se um vírus ataca um organismo mais forte do que um corpo B, mais forte do que, por exemplo, um corpo A, ele sofrerá a mutação nesse corpo B e tenderá a se tornar mais resistente, já que ele encontrou maior resistividade em contaminar esse organismo, caso ele consiga prosperar, caso ele consiga se estabelecer num ser, parasitá-lo, certo? Então aí acontece a mutação. O animal hospedeiro, um animal recipiente é dado o nome, que primeiro transmitiu o SARS-CoV-2, ainda não é conhecido, certo? Embora haja suspeitas que seja o morcego ferradura. Acredita-se que esse animal poderia ter algum contato com os seres humanos em algum local da China, e esse contato fez com que o vírus se adaptasse ao contágio dos seres humanos. Logo, esse vírus se adaptou ao organismo dos seres humanos e causou o que causou ali mutações, e à medida que ele evoluiu, à medida que ele sofreu essas mutações, ele adquiriu uma taxa de infecção cada vez maior. É tanto que o seu antecessor, o SARS-CoV-1, não tinha um tempo de meia-vida tão alto quanto o SARS-CoV-2. O que é uma meia-vida? Meia-vida, na verdade, é o tempo que a gente mede quanto tempo leva para metade da população de um vírus morrer. Pegamos, por exemplo, 30 amostras de Covid-19 e colocamos na bandeja. Se 15 amostras de Covid-19 morrem em 30 minutos, nós dizemos que a meia-vida desse vírus é de 30 minutos. Certo? É o tempo que demora para metade da população desse indivíduo morrer, certo? Então, a meia-vida do Covid-19, em comparação ao SARS-CoV-1, é muito maior. E isso justamente por causa das mutações. As diferenças entre os materiais não é tão grande. Ele pode sobreviver, por exemplo, no ar, em céu aberto, em ambiente exposto, por 3 horas. O SARS-CoV-1 não. Isso aumenta as taxas de infecção em escalas absurdas. Claro, se você tem um vírus que pode se espalhar pelo ar, ele é quase onipresente. Ele tem uma taxa de infecção grande. O ar é um agente infeccioso muito potente, certo? Então, isso pode ser um dos casos do SARS-CoV-2 ter adquirido escalas tão grandes. Mas como nós podemos analisar a matemática dessa pandemia? Na verdade, nós podemos analisar a pandemia com casos de epidemias anteriores, como, por exemplo, aconteceu com a epidemia da dengue de 2018. Nós utilizávamos modelos matemáticos para tentar entender essa epidemia, já que a dengue era, na época, uma epidemia já conhecida no território nacional. Nós utilizávamos, por exemplo, o modelo CIR,
que baseava-se em números taxativos, em taxas, não números puros. Eram equações diferenciais com parâmetros em duas letras gregas, beta e gama, que mediam a taxa de variação desses vírus, da dengue de 2018, em 3 casos: os suscetíveis, os infectados e os removidos. É por isso que ele se chama modelo CIR, a sigla de abreviação. Os suscetíveis seriam a parte da população mais evidente para a contaminação. No caso do Covid-19, por exemplo, são os idosos, são as pessoas mais suscetíveis a serem contaminadas. Os infectados seriam justamente as pessoas que já adquiriram o vírus, naquela época a dengue. Os removidos seriam justamente as pessoas que ou faleceram pela doença ou foram curadas, elas não são mais incorporadas no cálculo. Essas equações diferenciais medem então a taxa de variação em um tempo infinitesimal do gráfico dessa doença, dessa epidemia, ou no caso do Covid, dessa pandemia. O que é que acontece? O que é que isso significa? Nós pegamos um intervalo de tempo muito pequeno dentro desse gráfico, muito pequeno para ser analisado, nós pegamos como esse vírus se comporta neste momento e daí podemos ter a previsão de como ele se comportará a um longo período. É para isso que servem as equações diferenciais do modelo CIR, que são chamadas de método de Monte Carlo. Havia também outro método chamado Rugin-Kutta, que foi utilizado na epidemia de 2018 da dengue, que utilizavam 4 variáveis, também com o mesmo princípio, pegavam-se um intervalo de tempo, agora não mais infinitesimal, com 4 variáveis, é por isso que é chamado de método da quarta ordem, que analisava primeiro o início do inclinamento, da inclinação da curva, como primeira variável, como outras 2 variáveis, o ponto médio numa constante, em relação à constante, e um ponto médio em relação a um intervalo de tempo que se deseja analisar, certo? E por último, justamente o fim dessa inclinação observada, essa inclinação que é retirada para estudo. O que é que esses 2 métodos se diferem? A forma que analisamos ela matematicamente. Todas elas são parâmetros matemáticos que analisam de forma geral uma função que parece exponencial, mas não é, porque ela varia muito mais do que uma função exponencial poderia variar, certo? Então, mas por que nós não podemos utilizar esses métodos no caso do Covid? Utilizamos na dengue de 2018, mas não podemos utilizar no caso do Covid, porque o Covid é um vírus muito recente. Embora o SARS-CoV-1 já tenha sido sequenciado antes, o SARS-CoV-2 se comporta de uma maneira diferente, é recente, e nós não podemos utilizar esses métodos matemáticos, até porque eles não se adequam às taxas de infecção desse vírus. Ele é recente, então nós temos que desenvolver mecanismos matemáticos que acompanhem esse comportamento desse vírus. Entre eles, a média móvel, que é justamente a média dos casos de infectados, de mortos, de pessoas que adquiriram a doença em um período de semanas, meses ou até mesmo em anos. E assim, com as médias móveis, com dados colhidos, poderemos se prolongar, se caso, infelizmente, na pior das hipóteses, essa pandemia se prolongar, utilizar os métodos como utilizamos na epidemia de 2018 de dengue. Certo? Então, nós observamos que não é tão simples assim analisar uma pandemia. Até porque esses dados são muito recentes, esse vírus é muito recente, nós não sabemos como ele se comporta. São medidas preventivas, por exemplo, que ajudam ao platô de uma onda. O que é um platô de uma onda? É justamente o momento que o gráfico do Covid ele se estreita, ele se achata. Ele não cresce mais como antes, como aparenta ser uma função exponencial. Ele tem o seu achatamento. E esse platô pode ser causado de 2 formas. A primeira forma é justamente quando eu atinjo um número de população infectada tão grande que não tem mais como sustentar a taxa de infecção. A taxa de infecção vinha muito alta, já infectou um número muito alto de pessoas e ela não tem como se manter, porque não tem população suficiente para ser contaminada mais. Então, há o achatamento dessa curva, há o platô dessa curva. A segunda forma são com medidas preventivas e essas medidas podem ajudar ao achatamento, podem ajudar ao platô acontecer previamente, acontecer mais rápido,
que é o objetivo dos profissionais da saúde, de todo mundo, né, numa pandemia. É claro que no primeiro caso nós teríamos muito prejuízo, certo? E no segundo caso, caso as medidas fossem respeitadas, poderíamos sair dessa situação mais rápido. É por isso que as medidas preventivas são tão importantes. Alguns dados legais a serem observados nos estados brasileiros, para ver como a matemática funciona neles, podem ser citados. Por exemplo, Brasil, no dia que falo hoje, dia 26 de agosto, certo? Dia 26 de agosto, o Brasil possui 3.622.861 pessoas contaminadas. Possui 115.309 mortes, com a taxa de mortalidade de 3,2%. Essa taxa de mortalidade condiz com a realidade mundial. A realidade mundial, a taxa de mortalidade não ultrapassa os 3,5%, ou seja, o Brasil está na média. O estado de São Paulo, por sua vez, apresenta 756 mil infectados, 28.505 mortes e uma taxa de mortalidade de 3,77%, acima da média nacional. O estado da Bahia apresenta 200.037 casos, 4.981 mortes e uma taxa de infecção de 2,1%. Taxa de mortalidade de 2,1%. No estado do Ceará, nós temos 205.564 casos de pessoas infectadas, 8.292 mortes e uma taxa de mortalidade de 4%. E o Rio de Janeiro, um caso especial que deve ser destacado, possui 211 mil contaminados, 211.360 contaminados, 15.392 mortes e uma taxa de mortalidade de 7,3%. O Rio de Janeiro, com ênfase no Rio de Janeiro, é um estado que não adotou medidas preventivas. É um estado que, no papel, tá as medidas preventivas, mas como relato das pessoas, essas medidas preventivas não estão sendo seguidas. Você vê a diferença na taxa de mortalidade, por exemplo, que beira os 10%, muito acima da taxa mundial, muito acima da taxa aceita, muito acima da taxa que a OMS estabeleceu. Isso pode remeter também às medidas preventivas. Já a Bahia tem 2,1% de taxa de mortalidade, que pode ser associado tanto à falta de testes, por carência desses testes no estado, quanto a seguir as medidas preventivas adotadas, certo? Então é importante nesse momento entender a matemática não só para conhecer um pouco mais sobre funções, mas entender a matemática para se conscientizar, para entender como essas medidas preventivas são tão eficazes, porque essas medidas preventivas devem ser adotadas para minimizar um problema tão grande, certo? Então, a matemática ela traz uma óptica diferente sobre o assunto.